Paul Pogba pode ser anunciado a qualquer momento no Coringão. A Fiel aí na internet está totalmente na expectativa para a chegada do meio-campista. A Esportes da Sorte recebeu a aprovação do governo federal e vai voltar a estampar a camisa do Corinthians e vai vir mais forte do que nunca como patrocínio master do Coringão. E vai ser uma parceria forte para fechar esse contrato com o jogador e o salário é milionário. Paul Pogba no Corinthians. Augusto Melo aí que quando chegou no Corinthians acusou a antiga gestão de espionagem. Parece que quando ele chegou no Corinthians tinha câmeras por todos os lados e isso foi caso até de polícia e a gente vai saber no vídeo de agora também todas as informações aí também do clássico de domingo, tanto da copinha que o Corinthians enfrenta o São Paulo na final e no domingo que a gente vai com força máxima contra os Bambis lá no Morumbi e é a primeira vez que a gente vai ver o time titular do Corinthians. Vamos reagir aqui a Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, o Mani Lelê do Estádio 97 e tudo do Coringão. Então já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos pro vídeo. Jogo das 7h30 da noite, chuva, São Paulo, terceira rodada do Paulistão, Água Santa como adversário, mas a Fiel não é brincadeira mesmo, meu amigo. Mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena com direito a fogos e tudo mais. É morte. E eles foram recompensados pelos batizados. Aqueles que nunca tinham feito um gol pelo Timão, o primeiro a viver essa experiência até então inédita foi Alex Santana, de calcanhar, bonito. Um gol que levou quase 3 minutos para ser confirmado pelo VAR. Depois foi a vez de João Pedro, o Choca. Essa daí bateu no travessão. Já pensou perder uma chance dessa? Foi muito rápido o lance, mas graças a Deus, Deus me oportunizou para poder empurrar a bola para a rede. O que ninguém esperava era o Netinho acertar essa bomba de fora da área. Golaço que colocou o Água Santa no jogo. Acabou que no lance ali eu não consegui ver a saída da bola. Tinha muita gente na frente, eu não consegui ver a saída da bola e a gente acaba ficando irritado. Ele foi feliz, acertou um grande chute. No intervalo, o Ramon Dias mandou o Memphis Depay pro jogo e pouco a pouco foi mexido no time. A grande novidade acabou sendo o Diego Palacios, que não entrava em campo, anota aí, há 360 dias, quase um ano, tratando lesão e se recuperando de cirurgia. E o lateral equatoriano, coitado, quase marcou um gol contra logo nesse retorno. Depois disso, o Corinthians criou algumas oportunidades para marcar o gol. Ficou com um a mais por causa da expulsão do volante Ramon do Água Santa. Criou mais algumas outras chances de gol, mas não teve jeito. Ficou no 2-1 mesmo e não veio aquela goleada que estava todo mundo imaginando. Bom, não foi nenhum espetáculo, mas foi a terceira vitória do Corinthians nessa temporada. Se a gente emendar com a sequência do ano passado, já são 10 triunfos consecutivos, algo que o Corinthians não alcançava desde 2001. E essa marca vai ser colocada à prova no domingo que vem, no Clássico, contra o São Paulo, lá no Morumbi. Tem que valorizar essas vitórias, esse começo de temporada, porque não é fácil. O Campeonato Paulista é um campeonato difícil. A gente sofreu muito ano passado, então cada ponto conquistado, cada vitória, tem que valorizar sim. Ainda tem muito para melhorar. Ficamos muito felizes porque por la temporada passada que a gente fez, mas isso já está esquecido. E agora estou a olhar para frente e ainda tem muito para melhorar, muito para conquistar. Não, esse é o Will. O inquérito policial que investiga a suposta espionagem no Corinthians, quando o Augusto entrou, né, acharam câmeras lá na antessala dele, da presidência, no CT. E aí investigaram e falaram o seguinte, que não tem, assim, coisa relevante para dizer que havia uma espionagem mesmo, que as imagens eram fracas, poucas, quase não tinha som. Então, arquivaram o processo aí, que não tem como achar quem foi o autor, nem nada. Basicamente foi isso. Mas também agora tem isso aí, não é, né, pela polícia, mas dentro do Corinthians
há uma investigação, né, para saber quem vazou os dados do contrato do Depay. Sim. Né? Porque, a Lelê deve saber. Não, porque falou assim que isso aí, inclusive, é perigoso porque é o seguinte, no contrato do Depay existe, né, uma cláusula lá de confidencialidade. Entendeu? Isso aí não pode ter sido vazado. Né? Entendeu? Inclusive a equipe do Depay também cobrou isso do Corinthians. Como assim? Vazar o contrato com todos os detalhes, né, de todas as formas. E foi gente graúda dentro do Corinthians, porque... Mas quando você pega um vice-presidente se posicionando a favor do impeachment, você vai esperar o quê? O vazamento de informações, obviamente que eu não tô falando que foi ele que vazou, mas é dentro de uma situação na qual você Quebrado, né? Não, você tem uma diretoria extremamente dividida, então o vazamento de contrato é a coisa mais simples de acontecer. Por mais que esteja guardado as 7 chaves de uma forma sigilosa, Lelê, clube de futebol, nada é sigiloso. Quando precisa ser, já não é. Imagina quando o clube tá dividido da forma como tá. Então, um vazamento de contrato, Motinha, pra mim, é algo que é um dos menores problemas. Por exemplo, o negócio do cartão de crédito, que também vazou. Às vésperas também de uma eleição a favor do impeachment ou não. Isso aí é tudo estratégia, velho. Essa matéria do Fantástico, que apareceu no domingo à noite, você acha que foi coincidência? Você acha que foi do nada que apareceu? Às vésperas da eleição? Né, mano? É óbvio. É isso. É óbvio. Na verdade, é só mais um fato aí, né, pro Augusto Melo, pra ele se ligar que realmente, assim, ele achou que ele tinha feito uma limpa, porque ele falou que ele confiou nas pessoas erradas no início da gestão, porque muita gente da gestão estava, inclusive, jogando contra ele. Esse Mariano seria uma das pessoas erradas? Eu espero que hoje ele tenha essa visão. Porque ele defendeu muito, né? O Marcelo Mariano, ele até que chegou um momento que não tinha mais como defender. E foi agora essa questão do inquérito. Então, assim... E esse negócio aí do contrato do Memphis é só mais uma coisa de que tem gente jogando contra dentro da própria gestão dele. Então, é complicado, porque ele tá sofrendo com isso desde o início da gestão. Ô, mano, você tá até falando aí, de repente, que alguns jogadores não vai servir mais pro Corinthians, mas lá dentro do Corinthians é o seguinte, eles estão esperando acabar a copinha e já avisaram o seguinte, que vão subir alguns garotos pro time profissional. Eles não querem falar antes, porque eles falaram que como eles estão aí na final, quer deixar todo mundo empolgado, não quer desapontar ninguém, né? Tanto que a lista que divulgaram é grande, viu? Dos nomes que estão sendo porque eles não querem desapontar ninguém, porque o Corinthians está na final aí, então a garotada fica meio assim, poxa, eu pensei que ia subir, não vou e tal. Mas de verdade, cara. Tem 3 garotos que realmente vai subir, né? Que a gente já sabe. 3 garotos que vão subir. Vão subir? Mas então, tá na hora, né, mano? Porque o Corinthians é o que mais venceu a Copinha e, pô, o melhor que... mas vencer a Copinha não quer dizer nada. Necessariamente você vai revelar jogadores não, porque você vê no Palmeiras... Mas ele teve alguns mas eles não têm nem tempo. Isso que eu fico pensando. Pô, os caras do Corinthians têm nem tempo. Tem que mudar isso. Porque você vê no Palmeiras, todo ano sobe pelo menos uns 3 aí e tem pelo menos minutagem pra ver se vai rodar. Mas sabe que é o problema, Tuti? Um time campeão de Copinha, muitas vezes ele funciona no coletivo e não na individualidade. O Corinthians ele já revelou alguns jogadores aí que tiveram passagens aí pelo profissional e deram certo. Foi o caso do próprio Edu, que já fez gol de final de Copa São Paulo e foi muito bem aproveitado no Corinthians. O próprio Guilherme Arana, que também veio da base, também conseguiu também trilhar um caminho, mesmo curto, de sucesso dentro do profissional. Pedrinho, assim como outros também. Moscardo, que foi vendido, também estava lá na categoria de base. Assim como outros, mas a Copa São Paulo, muitas vezes ali o clube acaba comemorando o título em si, mas cara, o foco da Copa São Paulo é justamente colocar um moleque de qualidade no time de cima. E pra mim, desses jogos que eu vi, Lelê, analisando o elenco do Corinthians e vendo essa molecada da Copa São Paulo, pra mim o único que tem a condição de ir pro time de cima, não pra ser titular, mas pra pelo menos começar já a trilhar um caminho de titularidade e pelo menos... Dentro de um campeonato menor aí poder jogar, até dentro do Campeonato Paulista, colocar o moleque pra brincar um pouco lá, como gostam de dizer, é o goleiro. É o Cauê. Mas eu gosto do Bahia também. É que assim... E o Vera. Mas na posição tem uma concorrência muito grande. Esse ia subir é o Bahia, deixa eu ver o Vera e o Guinegão. A questão que o Mano tá falando é que a gente tem que... Pra fazer uma correlação de, tem espaço, ou tem espaço no elenco, ou o jogador demonstra ter potencial. São coisas diferentes. Eu acho que o Bahia, por exemplo, ele demonstra ter um potencial. Não que esteja pronto já pra jogar ou que vai ter espaço. Mas vai treinar com o grupo. Mas é isso que eu falei, da minutagem, de ganhar tempo. Mas, por exemplo, você pega o meio-campo, é o que eu falei, a gente analisa elenco e analisa os moleques aí que a gente viu. O Bahia, ele iria pra brigar, por exemplo, com o Martinez, com o Ranielli,
tem outras opções ali de meio campo. Espaço é o pior. Não vai jogar. Guinegão. Beleza, é o atacante. Vai brigar lá com o Yuri Alberto, com o Memphis, vai brigar com o Thales Magno, vai brigar com o Romero. Entendeu? Tipo, a hora de brigar, se for pra brigar, é no Paulistão. Agora, a hora de testar é no Paulista, no Paulista. exatamente. Depois não Teria tem mais tempo. O Corinthians acabou, viu? Muito bem, foram as notícias. Eu vou falar sobre o Pogba, velho. O Pogba ele foi avisado pelo Corinthians na questão envolvendo a patrocinadora Master. O que eu quero dizer para vocês é que ele sabe de tudo o que está acontecendo com o Corinthians, tá? Em relação ao ambiente, pressão sobre o presidente. O Memphis, né, tem contato com ele. O Pedro Silveira teve contato, mas ele sabe muito também, através dos seus representantes e dele diretamente, da questão da patrocinadora, tá? O Memphis avisou que a patrocinadora paga em dia, tá? Isso daí é algo que tem acontecido. Só que o Corinthians freou as negociações com o Pogba e o avisou, tá? E o avisou que estava, né, resolvendo um problema envolvendo a sua patrocinadora e por isso não podia dar um passo maior, porque o Corinthians quer ou queria aumentar a proposta para o Pogba. O Corinthians fez uma proposta de 3,5 milhões, o Pogba pediu 4,5 milhões. Depois que vazou aquele contrato do Memphis, eu acho, né, que aquilo que eu imaginava é o que aconteceu, tá? O que eu imaginava? Eu imaginava o seguinte, que esse contrato do Pogba vai dar mais de 5 milhões por mês. Então esse papo que ele queria 3 milhões por mês, eu falei para vocês que não adianta. Isso não é verdade. O Corinthians fez 3,5 milhões de proposta, ele não aceitou, porque ele queria 4,5, lembra que eu falei entre 4 e 4,5? E agora, né, o Corinthians avisou o seguinte, agora não, né? Sei que eu tô falando já aconteceu o que? Há 2 semanas, mais ou menos, 1 semana, 10 dias. O Corinthians deu um break nas conversas, tá? Deu um break, avisando, né, que precisava resolver, né, um problema com a sua patrocinadora, tal, que opera no Brasil, aquela coisa, e tudo que aconteceu. O Corinthians já sabia o que ia acontecer com a patrocinadora Master antes de acontecer, o que aconteceu antes de acontecer, tá? E o Corinthians, quando a patrocinadora consegue eliminar, o Corinthians não voltou a negociar com o Pogba. Agora, fica a questão, agora não é mais uma liminar. Agora a patrocinadora está liberada a operar no Brasil. Liberada, tá? Eu conversei com uma fonte que me disse que o Corinthians ainda está estudando essa situação, quer saber, né? Conversando com a sua patrocinadora, né? O quanto isso é seguro, tá? Para voltar com algumas tratativas. E aí, meu amigo, se der tempo, quem sabe uma dessas tratativas pode ser o Pogba. Porque o Corinthians, claro, né, falou para ele que não precisava esperar, né? E ele, mesmo que não falasse, não ia esperar. Mas o Corinthians falou que, se desse tempo, voltaria com uma proposta melhor para ele. Eu acho que, se o Pogba não fechar com ninguém, e o Corinthians estiver confiante com a sua patrocinadora, lembra que o Corinthians ainda estava atrás de um outro patrocinador? Eu acho que o Corinthians vai, tá? Isso é uma opinião que eu vou dar para vocês, que ela tem, claro, né, uma base de informação. Eu acho que se isso acontecer, o Pogba até lá não acertar com ninguém, quando o Corinthians estiver ciente de que não há risco nenhum mais com a sua patrocinadora principal, a sua patrocinadora Master, eu, Samir Carvalho, não é informação, eu não faço opinião minha virar uma informação. Eu acho que o Corinthians vai vir com a grana da patrocinadora Master e vai bancar o resto e vai fazer um contrato igual ao do Memphis, de 5 milhões por mês, com metas, aquela coisa toda. O Corinthians vai dobrar os gastos que tem hoje com o Memphis para trazer o cara. Agora, se der tempo, claro. O que eu estou querendo dizer com isso? Resumindo, o Corinthians não vai ficar esperando uma segunda patrocinadora, entendeu? Eu acho que se a patrocinadora Master do Corinthians falar, ó, o que eu tenho é isso, vamos cair para dentro, o Corinthians vai cair para dentro, é o que eu penso. O Michael, jogador que se recuperou, deixa o like aqui, tá, gente? O Michael se recuperou de uma lesão de ligamento cruzado no joelho, a famosa lesão ligamentar, e essa do cruzado é pior ainda, né?
sempre leva aí 8 meses, às vezes 1 ano para se recuperar, dependendo do atleta, histórico do jogador. O Michael ainda não foi liberado, tá, para os jogos. Ele não foi liberado para ficar à disposição do Ramon e do Emiliano. O Michael está sendo preparado para voltar somente na Libertadores da América. Existe uma preocupação do Corinthians com a Libertadores da América, tá? Por isso que no início do ano o Corinthians está rodando bastante o time e todo o planejamento em relação a todo jogador está passando pela Libertadores da América. Então, por exemplo, Hugo Souza, por que não estreou no Paulista? Porque o Corinthians não quer se precipitar e perder o jogador na Libertadores. Gustavo Henrique, por que não estreou no Paulista? Porque o Corinthians não quer se precipitar e está pensando na Libertadores. E assim vai. Michael também. Por exemplo, o Hugo Souza já deve voltar agora, né? Tem tudo para voltar. Não tenho ainda essa confirmação que ele volta, tá? No Clássico, no Majestoso domingo. Mas é um cara que, se fosse, por exemplo, o que aconteceu com o Garro, se fosse, por exemplo, o que aconteceu, se tivesse, por exemplo, o jogo da Libertadores agora em janeiro, todos eles estariam em campo. Estou falando sério. Hugo Souza, se o jogo contra o Água Santa ontem fosse o jogo da Venezuela, tinha jogado o Hugo Souza, tinha jogado o Garro e talvez até o Gustavo Henrique, tá? O Gustavo Henrique é o único que não dava para cravar, mas os outros sim. E até o Michael ia acelerar o processo, mas é fevereiro, então tá dando para, né, fazer esse processo, tá bom? Então o Michael é importante, né, a gente passar isso para vocês. Outro dia eu vi uma pessoa falar assim: entre o João Pedro Tchoca, vamos falar do time para domingo. Entre o João Pedro Tchoca, eu prefiro o Kaká, por conta da experiência. Se for assim, o João Pedro Tchoca vai ser reserva do Manuel, do Henrique, do Caetano. Sabe, as pessoas não... Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês mais novos não vão lembrar. O Corinthians lançou um zagueiro em 90, chamado Marcelo de Gian. Jogava muito. Moleque, foi lá e assumiu. O Corinthians lançou um zagueiro no final da década de 90, início de acho que foi 2000, agora não lembro. Anderson. Que experiência ele tinha? Virou zagueiro de seleção. É que naquela época era difícil disputar uma Copa do Mundo para o Anderson, mas ele vestiu a camisa da seleção, foi convocado. O Castan, que experiência o Castan tinha? Sabe, a gente tem que parar. A gente tem que parar com essas... que experiência o Kaká tem? Então, assim, não dá para você falar que o Kaká hoje tem que ser titular pela experiência. Experiência do quê? Não, velho. Experiência de Wilson Batista, quando chega para disputar o Mundial, jogando ao lado de um jovem chamado Fábio Luciano. Eu pergunto, que entrosamento tinha aquela defesa? Você sabe quantas vezes o time campeão mundial do Corinthians em 2000 jogou a escalação do título? Uma vez só. Nunca mais se repetiu aquela escalação. E por que jogaram muito? Entendeu? Tá? Então, velho, não tem experiência. Tem experiência se for bom. Entendeu?
Tem experiência se for bom. O Ramon vai de Kaká. Mas eu não tenho medo de dizer que eu iria de João Pedro Tchoca. Acabou. Tá? Isso é... Entendeu? Como eu teria coragem de ir de Cadu e não ia de Donelli? Entendeu? É isso. E em relação ao Léo Maná, eu improvisaria outro ali no setor, mas não jogaria com ele. É isso. Não... Eu colocaria o Rian ali, mas não colocaria ele. Para o jogo de domingo, eu acho que nós vamos de Hugo Souza, acredito que volta. Não tenho ainda, vou trazer essa informação para vocês, deixa eu chegar mais perto, tá? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu. Ranieri, Carrídio, Alex Santana ou Rian e Coronado. Memphis e Yuri Alberto. Eu acho que essa vai ser a escalação do Corinthians para domingo, tá? Essa vai ser a escalação, eu acredito. Fiel, a informação de que Paul Pogba é o próximo contrato milionário do Corinthians, ela vem muito forte. Depois que a Esportes da Sorte regularizou a sua situação no Brasil depois da aprovação com o governo federal, Paul Pogba é um nome forte do Corinthians, e não só a Fiel, mas como jornalista vem cravando o meio-campista no Coringão. Todo mundo sabe que Pogba só viria com a ajuda da patrocinadora, assim como aconteceu com Memphis Depay. E o torcedor, tem um torcedor em específico que olha o que ele escreveu. Há poucos dias apareceu uma notícia falando que Pogba já escolheu seu destino. Isso é verdade, saiu nos noticiários que Pogba já decidiu o clube, o país e o local onde vai jogar essa temporada, mas ainda não foi nada divulgado. E, curiosamente, hoje a Esportes da Sorte consegue permissão para conseguir continuar operando? Será que é apenas coincidência ou não? E o jornalista Chico Garcia, da TV Bandeirantes e também do canal Chico Garcia aqui no YouTube, já informou que um acordo entre Pogba e Corinthians só acontecia se passasse pela regularização da patrocinadora Esportes da Sorte, pois ela ia ajudar financeiramente o acordo. E agora que isso ocorreu, todo mundo crava Paul Pogba vindo para o Corinthians em 2025. E o Samir Carvalho falou que tinha esfriado o negócio, já que a Esportes da Sorte estava com problemas para funcionar no Brasil. E o Coringão não ia arriscar um avanço, uma vez que a empresa ajudaria com parte do salário. Ou seja, o único empecilho para Paul Pogba jogar no Corinthians era a Esportes da Sorte não continuar operando no Brasil. E agora que esse problema sumiu da face da terra, a Esportes da Sorte tem a aprovação do governo federal, Paul Pogba provavelmente pode ser anunciado pelo Corinthians nos próximos dias. Você acredita nessa informação? Depois que Memphis Depay veio para o Corinthians, eu juro que quando saiu a notícia eu não acreditava. Eu acredito em Paul Pogba no Corinthians. E se Paul Pogba vem, Libertadores esse ano, Brasileirão esse ano, Corinthians tem muito para comemorar com essa contratação. E apesar dele estar muito tempo sem jogar, acredito que o futebol desse cara vai ser diferencial nesse time do Corinthians para a gente conquistar grandes coisas esse ano. Deixa aí nos comentários se você acredita na chegada de Paul Pogba e também deixa o seu like se você curtiu o vídeo de hoje. Até o próximo, valeu!